Olá, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje a nossa aula 14ª, não é? A nossa 14ª aula de matemática. Nós estamos nos aproximando do final e eu espero que vocês aí estejam aproveitando, estejam estudando, estejam revendo as nossas aulas, não é? Eu já sei que muitos de vocês têm acessado o nosso site www.acerteosponteiros.com.br para rever as questões que nós colocamos aqui, ver aquela questãozinha, aquele detalhe que foi perdido, não é? Aquele raciocínio que eu fiz diferente da professora. Vamos ver as questões dessa aula, certo? Vamos ver a primeira? A primeira questão diz o seguinte: o excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância, como a maratona, que é uma prova que tem 42,2 quilômetros, a meia maratona, que é uma prova de 21,1 quilômetros, ou uma prova de 10 quilômetros, certo? Então, se o atleta estiver fora do peso, acima do peso, ele pode ser prejudicado, não é? Eu, por exemplo, sou uma atleta altamente prejudicada se eu resolver correr uma maratona dessas aí, não é? Bom, eu não dou conta nem dos 10 quilômetros. Vamos continuar o problema então. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para completar a corrida, devido justamente a esse excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico a seguir. Então, olha só, foi construído um gráfico, uma tabela primeiramente, né, e a partir da tabela um gráfico com o tempo que um atleta perde por estar acima do peso, certo? Num condicionamento ideal, ele tem um desempenho, mas se ele tiver 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos acima do peso, isso vai representar para ele uma perda de tempo, ok? Uma perda que numa maratona de 10 quilômetros é uma, numa maratona, numa meia maratona é outra e numa maratona é diferente, ok? Vejam só, nós temos aqui a tabela que foi o que deu origem ao gráfico, então eu tenho assim: a altura dada em metros e o peso dado em quilos. E esse peso é o peso ideal para um atleta masculino de uma estatura grande, não é? Que seja corredor de longa distância. Então eu tenho assim, ó. Para um atleta de 1,57 m, o ideal é que ele pese 56,9 quilos. Para um atleta de 1,58 m, que pese 57,4 quilos. Para um atleta de 1,59 m, que pese exatos, redondos, 58 quilos. Para um atleta de 1,60 m, que pese 58,5 quilos. É claro que essa tabela continua, mas aqui nos interessam apenas esses dados. Então, essa tabela foi recortada, foi feito um recorte dela. Pegamos apenas uma parte que nos serve para analisar a questão. Essa tabela deu origem a um gráfico, que é o gráfico de peso e tempo que nós temos aqui, ó, a seguir. Dá uma olhadinha aí. No eixo X, nós temos o peso, ou melhor, quantos quilos a pessoa está acima do peso. Nós temos aqui o peso ideal em quilos e temos a marcação de quantos quilos a pessoa está acima do peso. No eixo Y, nós temos o tempo perdido, ou seja, cada quilo excedente no peso desse atleta vai corresponder a um tempo, a uma perda de tempo, certo? A um tempo que é perdido, a algo que ele vai deixar de fazer nessa corrida, ok? Por exemplo, aqui no nosso gráfico nós podemos ver o seguinte, ó, nós temos aqui 1 quilo. Imagina que o atleta esteja 1 quilo apenas acima do seu peso. Se ele for disputar uma maratona de 10 quilômetros, veja só, olha só aqui, ó, corresponde 1 quilo apenas acima do peso, corresponde a uma perda de 0,32 minutos, ou seja, 32 segundos. Se esse mesmo atleta que está 1 quilo acima do seu peso ideal for disputado, dêem uma olhada nessa linha aqui que ela indica a linha, o gráfico da meia maratona. Se esse atleta de 1 quilo, com 1 quilo excedente, for disputar uma meia maratona, ele vai perder, em consequência deste quilo a mais, ele vai perder 0,67 minuto,
ou seja, ele perde 67 segundos. Por fim, se esse atleta com 1 quilo sobrando aqui, né, 1 quilo a mais, se ele for disputar uma maratona, ele vai perder 1,33 minuto, ou seja, nós vamos ter ali uma perda de mais de 1 minuto, quase 1 minuto e meio, certo? Bom, analisamos a tabela, analisamos o gráfico, vejamos a situação que o problema nos propõe. Diz o seguinte: usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 quilos e com altura igual a 1,59 m, que tenha corrido uma meia maratona, pode estimar em condições de peso ideal, ou seja, se ele tivesse em condições de peso ideal, ele teria melhorado o seu tempo na prova em quantos minutos, certo? E aí nós temos as alternativas. Vejamos que o atleta, ele mede 1,59 m e pesa 63 quilos. Eu vou retroceder um pouquinho o slide para você ver qual seria o peso ideal dele. O peso ideal dele seria de 58 quilos, exatamente. Se ele mede 1,59, ele deveria pesar 58 quilos. Então faz uma conta de cabeça aí que ele está 5 quilos acima do peso ideal, certo? Concordam comigo? Deveria pesar 58, está pesando 63, então ele está 5 quilos acima do ideal. Vejamos que o problema fala que ele está disputando uma meia maratona. Quanto ele perde por quilo numa meia maratona? Olha só, 1 quilo ele perde na meia maratona 0,67 minuto, ou seja, 67 segundos. Se nós multiplicarmos 0,67 minutos, 67 segundos, pelos 5 quilos a mais que ele tem, nós vamos chegar a um tempo de 3,35 minutos, certo? Ou seja, no peso ideal, ele baixaria o tempo dele em 3 minutos e 35 segundos. Mas como ele está 5 quilos acima, ele não vai conseguir realizar isso, não é? Lá nas nossas alternativas, então, nós temos assim: alternativa A, 0,32 minuto, alternativa B, 0,67, alternativa C, 1,60, alternativa D, 2 minutos e 68 segundos e alternativa E, 3 minutos e 35 segundos, que é a resposta correta dessa nossa situação, certo? Eu vou fazer aqui uma consideração que talvez você que esteja me assistindo tenha percebido que quando eu leio a alternativa A, que é 0,32, eu falo minuto, eu não tenho a palavra no plural, porque minutos no singular ou no plural, ele vai concordar com a parte inteira do meu número decimal. Como a minha parte inteira aqui é 0 minuto. Na letra B, nós temos 0,67 minuto também, porque minha parte inteira é um 0. Na letra C, eu continuo no singular, porque minha parte inteira é 1 minuto. Então, eu vou ler 1,60 minuto. Já na letra D e na letra E, como a parte inteira é 2 e 3, respectivamente, nós vamos passar para o plural, certo? Para você que me assiste aí e percebendo isso, nós já aprendemos que não se fala a grama, se fala o grama, não é? E aprendemos aqui que a terminologia de minuto, no singular ou minutos no plural, ele vai corresponder à parte inteira do meu número decimal. Legal, né? Não é só matemática não, tem português junto. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a tabela mostra a evolução da frota de veículos leves e o gráfico a emissão média do poluente monóxido de carbono, que ele é medido, gente, em gramas por quilômetro, certo? É uma medida diferente, mas é utilizada, gramas por quilômetro, por veículo da frota na região metropolitana de São Paulo, num período de 1992 até
2000. Então, nós temos aqui uma tabela que vai mostrar a evolução da frota de veículos que são a gasolina e que são a álcool, certo? E um gráfico que vai mostrar a emissão do monóxido de carbono, ok? Vejamos primeiramente a nossa tabela. Nós temos assim, os anos, porque o período considerado é de 92 até 2000. Então, nós temos lá 1992, 1993, 4, 95, 96, 1997, 98, 99, 2000. Aqui nós temos uma frota que está dada em milhares. Então, quando eu falo assim, 1.250 e está sendo dado em milhares, eu estou falando 1.250.000, ok? Da mesma forma, quando eu falo que em 1992 a frota gasolina era de 2.500 automóveis dados em milhares, eu estou falando em 2.500.000. Lembrem-se que nós estamos falando aqui da cidade metropolitana de São Paulo, ou seja, tem que ser um volume muito grande, não é, pessoal? Observando, nós vemos que assim, cresce e decresce a frota álcool, mas a frota a gasolina, ela cresce, né? Ela apresenta sempre um crescimento. A frota álcool, ela vai diminuindo e ela vai aumentando, ela oscila nesse período. Bom, vejamos o nosso gráfico. No nosso gráfico, nós temos aqui, ó, o eixo Y corresponde à emissão média do monóxido de carbono, certo? Como eu falei para vocês, a unidade é grama por quilômetro. É uma unidade pouco utilizada por nós, não é? Mas é a unidade que mede isso. E nós temos aqui embaixo, no eixo horizontal, o eixo do X, o tempo, o período de 92 até 2000. A minha legenda diz o seguinte: meu gráfico, marcado por esse triângulo pretinho, corresponde à frota a álcool. Já o gráfico marcado por essa bolinha aqui, que é uma bolinha vazada, né? Uma bolinha em branco, corresponde à frota de gasolina. Então, veja que nós temos aqui a frota a álcool saindo lá de o que? Um pouco acima, lá, uns 17, 18. Ela apresenta uma queda, como eu falei para vocês, ela oscila muito pela tabela, nós vimos isso, não é? E depois ela volta a crescer. E nós temos aqui uma frota a gasolina, que estava superaquecida lá na casa dos 32,5 mais ou menos, e que apresentou nesse período uma queda considerável, não é? Podemos observar que a frota a gasolina apresenta aqui uma queda. O gráfico dela é um gráfico que vai decrescendo, não é isso? Ela apresenta segmentos, períodos onde vai decrescendo, um ano após o outro. Bom, comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, pode-se afirmar que, primeiro, no transcorrer do período de 92 até 2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono. Será que é verdade? É uma assertiva que tem que ser analisada. É a primeira assertiva. A segunda, em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. Será? Só voltando no gráfico para nós analisarmos, não é? A terceira assertiva diz que o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. Bom, vamos voltar lá no nosso gráfico e vamos analisar, pessoal, essas três assertivas aqui, para ver se apenas uma está correta, se mais de uma está correta, duas estão corretas ou se as três estão corretas, ok? Observem aí, enquanto vocês ficam observando o gráfico, eu vou ler as assertivas para vocês. A primeira diz o seguinte: no transcorrer do período de 92, que está aqui, ó, no eixo do X, até 2000, a frota de álcool emitiu menos monóxido de carbono. Cadê a frota de álcool? É aqui, o gráfico que eu falei para vocês, que tem o triângulo pretinho. Emitiu menos monóxido de carbono do que a frota de gasolina. Realmente, pessoal, dá uma olhadinha aí, ó. Veja só, a emissão do monóxido de carbono feito pela frota a álcool. E dá uma olhada aqui
nessa emissão pela frota a gasolina. Então, de fato, a primeira assertiva está correta, não é? A frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono, certo? Bom, primeira assertiva, então, está valendo, é verdadeira. A segunda assertiva diz o seguinte: em meados de 1997, ou seja, nesse período aqui, ó, pessoal, meados de 1997 quer dizer, olha, inicia em 97, mas eu estou um pouquinho para frente. Eu estou lá, quase chegando no 98, certo? Nesse período de 12 meses aqui, certo? Lá por 2 meses, 3 meses, 4 meses, entre 97 e 98. É isso que se refere a meados, está no meio, entre 97 e 98. Ok? Para você que não está muito acostumado com essa palavra, é isso que significa estar ali no meio. Em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. Dá uma olhadinha aqui assim. Ó, 97 tem um quase encontro delas duas aqui, ó. Certo? Lá por meados de 97, ó, entre 97 e 98, antes de 98, o veículo a gasolina, que é esse gráfico que apresenta aqui essas bolinhas vazadas, ele passa sim a poluir menos do que os veículos a álcool. Observaram isso? Ele de fato passa a poluir menos. Então a segunda assertiva também é verdadeira. A primeira já era verdadeira, a segunda também é verdadeira. Vejamos a terceira, de repente as três são verdadeiras, não é? Vejamos a terceira assertiva, diz o seguinte: o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. Ai, gente, agora não tem como determinar isso, né? Passou por um aprimoramento tecnológico. Acho que os veículos passaram por aprimoramento tecnológico, que eles se tornaram flex, não é? Bicombustíveis. Agora, dizer que foi o álcool que passou ou não, até porque o álcool está poluindo mais do que a gasolina, então não dá para afirmar isso não, certo? Fiquemos apenas com a assertiva, a primeira assertiva, assertiva 1, e com a assertiva 2, ok? Vamos voltar lá nas nossas alternativas. Diz assim: é correto o que se afirma apenas na primeira? Não. Na primeira e na segunda? Sim, na primeira e na segunda. Apenas na segunda? Não, não. A primeira também está correta. Na terceira, a terceira está errada. Então, a letra D e a letra E, como nós entendemos que a terceira está errada, automaticamente elas foram excluídas. A alternativa correta é a letra B, que é a que contempla as duas assertivas que estavam corretas. Certo aí? Essa foi fácil, não é? Vamos analisar um outro gráfico agora. Para você que gosta de futebol, não é? Vamos lá ver os gols marcados e sofridos. Ultimamente meu time só perde, então aqui o meu seria dos gols sofridos. Diz o seguinte: no gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Veja só, nós temos aqui a legenda. A linha pontilhada indica para mim os gols marcados. A linha inteira, aqui contínua, indica para mim os gols sofridos. E aqui eu tenho as 10 partidas, vejam, dia 28 de janeiro, 4 de fevereiro, 11 de fevereiro, 18 de fevereiro, 25 de fevereiro, 4 de março, 11 de março, 18 de março, 25 de março e 1º de abril, certo? Esse gráfico determina para mim aí os gols marcados e os gols sofridos por um time. Bom, que mais? O que eu quero desse gráfico? Considerando que neste campeonato as equipes ganharam as seguintes pontuações: 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota. Ou seja, venceu, ganhou 3 pontos. Empatou, ganhou só 1 ponto. Perdeu, não ganha nada. Fica no 0, ok? Bom, a equipe em questão, ao final da 10ª partida que nós vimos aqui no dia 1º de abril, terá acumulado um número de pontos igual a... E ali nós temos 15, 17, 18, 20 e 24. Nós vamos precisar analisar todos aqueles gols marcados e sofridos em cada uma das partidas, ok?
Para que isso aconteça, eu vou retornar no meu gráfico e você vai acompanhando comigo aí. Lembrando que a linha pontilhada indica gols marcados e a linha contínua, gols sofridos. Então, vejamos aqui. Primeira rodada, rodada 1 aqui, eu tenho, veja a linha pontilhada, veja a linha contínua. Eu tenho 0 gols sofridos e tenho 2 gols marcados. Então, meu time ganhou de 2-0, certo? Se ganhou, eu tenho 3 pontos. Vai anotando aí. Vai anotando aí. Na primeira rodada, o time ganhou, tem 3 pontos. Anota aí o 3. Bom, segunda rodada. Na segunda rodada, que foi no dia 4 de fevereiro, eu tenho aqui gols marcados, 1. Gols sofridos, 4. Então, meu time perdeu de 4-1, né? Se perdeu, 0. Não marca nada. Põe o zerinho aí ou deixa em branco, porque não ganhou nada. Perdeu de 4-1, não marca nada. Terceira rodada, no dia 11 de fevereiro. Olha só, o time marcou 3 gols e o time sofreu 3 gols, então ele empatou. Se ele empatou, ganhou 1 ponto. Anota aí, 1 pontinho na terceira rodada. Quarta rodada, veja só, gols marcados, 0. Gente do céu, gols sofridos, 5. O time perdeu de 5-0. Se perdeu, não marca nada, deixa só o 0 aí, porque foi um vexame total. Não marca não. Vamos lá. Sexta rodada, no dia 25 de fevereiro. Olha só, gols marcados, 2, gols sofridos, 1. Então, ele ganhou de 2-1. Se ele ganhou de 2-1, ele ganhou 3 pontos. Na sexta rodada, ganhou 3 pontos, anota aí 3 pontos. Bom, sétima rodada, no dia 4 de março. Dá uma olhadinha aqui. Ele marcou o quê? Gols marcados, tá lá, 3. Gols sofridos, 1. Então, ele ganhou de 3-1. Se ele ganhou de 3-1, de 1-0, não importa. Ele ganhou, ele ganha 3 pontos. Anota aí, mais 3 pontos para ele. Certo aí? Aí, vamos lá. Para a rodada do dia 11 de março. Ó, outro empate. Dá uma olhada aqui, ó. Outro empate. Nós temos gols marcados, 2. Gols sofridos, 2. Se ele empatou, ele ganha 1 ponto. Ok? Bom, vamos lá. Rodada do dia 18 de março. Até já me perdi que rodada que é aqui. 18 de março. O que aconteceu? Gols marcados, 1. Gol sofrido, 0. Então, ele venceu de novo, ó. Venceu de 1-0. Marcou 3 pontos. Na nona rodada, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele não sofre nenhum gol, mas também não marca nenhum gol. Então, na nona rodada, ele empata. Se ele empata, ele ganha 1 ponto, certo? E empatou, ganhou 1 ponto. Por fim, na 10ª rodada, ele marca lá, ó, 4 gols e não sofre nenhum, certo? Marca 4, não sofre nenhum, ganha de 4-0. Se ganhou de 4-0, ele leva para casa 3 pontos a mais, certo? Vocês anotaram aí mais 3 pontos? Nas minhas anotações eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 3 pontos na primeira rodada, nenhum na segunda, 1 na terceira, porque foi um empate, nenhum na quarta, 3 na quinta, porque ele venceu, 3 na sexta rodada, porque ele venceu, 1 na sétima, porque ele empatou, 3 na oitava, porque ele venceu, 1 na nona, porque ele empatou, e 3 na 10ª, porque ele venceu, certo? Então, ele tem ali 3 empates de 1 ponto, não é? E tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias de 3 pontos. 5 vezes 3, 15. Mais 3 empates de 1 ponto cada, 3, 5 mais 3, 18. Esse time, que com certeza não é o meu, porque ele está com saldo positivo, ele está marcando 18 pontos. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui, mas não antes de lembrá-los de acessarem o nosso site www.acertesponteiros.com.br. Entra lá, reveja essa aula, tira as dúvidas, veja se eu acertei ou errei aqui nesses pontinhos de gols, tá certo?
Muito obrigada pela companhia, até a nossa próxima aula. Tchau!